No meio disso tudo, não dizer estratégia, mas esse entendimento que o senhor adota desde que assumiu em 2019, o senhor vem sendo chamado de leniente, os críticos ao senhor chamam de leniente, de engavetador-geral da República. Então, o senhor adota a cautela e o senhor usou um discurso de não criminalizar a política desde... Vamos trocar cautela por prudência do sistema constitucional. Certo. Cautela é um termo técnico. E como nem todos os jornalistas têm formação jurídica ou não têm a sua honestidade intelectual, vamos usar o termo prudência, proporcionalidade, razoabilidade, adequação, que são termos do devido processo legal substancial. Doutor, o senhor dizia que não havia risco contra a democracia, mas em menos de uma semana houve o 8 de janeiro e depois foi descoberta aquela minuta golpista dentro do armário de Anderson Torres. O senhor muda a avaliação? Houve um risco? Não há o que mudar, porque nós estamos investigando. Em primeiro lugar, primeiro é preciso dizer que entre 8 de janeiro, onde houve um quebra-quebra no Distrito Federal, em que todos nossos colegas do Ministério Público Brasileiro têm trabalhado e vêm trabalhando em coordenação, nós estamos apurando e já demos mostras de que temos atuado de forma muito rápida. Por que muito rápida? Porque as instituições que constroem o Estado brasileiro têm colaborado, ou seja, o Senado trouxe imediatamente tudo que apurou, a Câmara trouxe 3 dias depois tudo que apurou, o Judiciário tem mandado o que tem apurado. Ou seja, no ambiente de milhares de pessoas, nós não temos condições, ninguém tem condição de resolver o assunto com a rapidez desejada. Mas o senhor vê algum tipo de crime nessa minuta que foi descoberta no... A questão não é de crime, estou falando de prerrogativas do Ministério Público, que nós estamos defendendo há 3 anos e 4 meses que eu estou aqui, cuja defesa dessas prerrogativas começou com a minha eminente antecessora, doutora Raquel Dodge, e que continuará certamente com o meu sucessor, se porventura o Supremo Tribunal Federal não preservar nos autos nosso dever funcional. As prerrogativas do Ministério Público e de qualquer carreira de Estado não são postas em favor do membro, claro. São postas em favor da instituição e dos cidadãos. Eu mencionei a minuta, não a oitiva, porque a minuta é aquela que prevê um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Aquela minuta de que você fala nunca veio ao conhecimento desta casa. Mas já tramita no TSE, onde o senhor é o chefe do Ministério Público Eleitoral e é representado pelo Dr. Gonê. Paulo Gustavo Gonê, mas nós não tomamos conhecimento desta minuta. Eu creio que em algum momento a autoridade judicial competente irá encaminhar. Agora, a questão, Theo, nós sabemos se no Estado democrático de direito as prerrogativas do Ministério Público serão resgatadas. E é isso que eu queria chegar na conversa. Não sou eu somente quem está a defendê-la. O MP brasileiro está todo acompanhando as violações às prerrogativas do Ministério Público. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes tomou 2 decisões, de afastamento do governador Ibanez Rocha e de determinação da prisão do ex-secretário de Justiça, ex-ministro Anderson Torres, que foram referendadas sem que houvesse uma provocação, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, como é praxe no sistema que a gente vive. Não é praxe, é garantia constitucional. É garantia constitucional. O depoimento ontem, como o senhor disse, foi marcado também sem que a PGR fosse notificada. Qual que é a avaliação do senhor dessa atuação do ministro Alexandre de Moraes? E já emendo uma outra pergunta que tem a ver sobre isso. A PGR apresentou, ao longo dos últimos meses, recursos contra decisões com as quais não concordou ao ministro Alexandre de Moraes, recursos pedindo para que fosse analisado no plenário do Supremo, recursos que não foram levados ao Supremo, o relator era o ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, o Supremo aprovou uma resolução que prevê que esses recursos sejam enviados e julgados e analisados pelos ministros do Supremo. O senhor
acredita que vai conseguir reverter algumas dessas decisões e quais? Bom, em primeiro lugar, nós temos cumprido com o nosso dever funcional, desde a gestão anterior, a minha, exatamente demonstrando a nossa irresignação nos autos, através dos recursos cabíveis, todas as vezes que as prerrogativas constitucionais do Ministério Público tenham sido afastadas. E, considerando que o Supremo Tribunal Federal é constituído por 11 membros, uma decisão monocrática pode ser desfeita até por um voto a mais, 6-5. E isso tem acontecido regularmente nos últimos anos. Sim. O que nós acreditamos é que, se porventura a maioria do Supremo Tribunal Federal entender que o Ministério Público é uma instituição dispensável para a essencialidade da justiça, nós teremos que buscar um recurso junto às cortes internacionais, porque nós temos dezenas e dezenas de recursos, que não são só da minha gestão, são da próxima gestão e provavelmente já é motivo de debates, como ontem ocorreram na sede do Conselho, na reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, com todos os PGJs do Brasil, e como foi levado a conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão constitucional competente para a defesa das prerrogativas e também para controlar e fiscalizar os atos dos membros do Ministério Público. A última vez que a gente conversou aqui na CNN, o senhor disse em agosto que havia zero risco de Jair Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições. Aí o senhor afirmou que os discursos dele eram meras retóricas. E o senhor bate sempre nessa tecla da importância de separar o discurso político do discurso jurídico, que é onde entra a atuação do senhor e da equipe do senhor no Supremo e em demais tribunais. O senhor disse, meras lucubrações não correspondem a nenhum crime. Na sexta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que mudou? O que muda é o fato de nós termos um evento concreto que, embora esta concretude não se dirija diretamente ao presidente, ao ex-presidente, apenas se apresenta no contexto dos demais fatos. Discurso de qualquer natureza precisa ser interpretado no ambiente em que se faz e no contexto em que ocorre. Nós não podemos esquecer que, se fôssemos criminalizar a política como foi criminalizado pela Lava Jato e por segmento do Poder Judiciário há algum tempo atrás, nós teríamos que também criminalizar toda a sátira que vem desde os gregos. Os gregos já conheciam a sátira, os gregos já conheciam as tragédias. E modernamente, o Estado moderno, a democracia moderna, tem como primado a liberdade de expressão. Se nós começarmos hoje, aqui, a prender, a punir e a lançar no catre quem quer que se manifeste, jocosamente que seja, como tantos grandes comediantes do Brasil, como Jô Soares, Chico Anísio e tantos outros, Agildo Ribeiro, tantos outros fizeram blague durante o governo militar das suas piadas, ou as músicas do Chico Buarque, Caetano Veloso. Se nós fôssemos criminalizar essas manifestações poéticas e literárias e muitas vezes políticas, nós teríamos aí sim... Só que nesse caso ultrapassou uma linha, né? Bom... Da retórica. Essa linha da retórica, quem tem que julgar é o povo. E o povo não elegeu nas urnas o ex-presidente. Ele vai ser investigado pelo quê no Supremo a pedido da PGR? Ele vai ser investigado no Supremo sobre o conjunto de atos que pode ir só desde a incitação até mesmo o financiamento dos atos, desde que isso venha na investigação. Nós não podemos aqui presumir culpa de ninguém. Certo. A conquista da civilização, do processo civilizatório, é que a boa-fé
se presume, a má-fé se prova, e nós, do sistema acusatório, que temos o dever de acusar, nós temos o dever de provar a acusação. Nós não podemos simplesmente acusar ou fazer como os inquisidores faziam. Amarra uma pedra no pescoço do Theo, joga no Lago Paranoá, se ele boiar, ele é inocente. Mas se ele morrer, ele é culpado.